Dos 100 mil para o milhão é fácil. Você já ouviu essa frase, né? Eu ouvia sempre de investidores experientes, de bilionários como Charlie Munger e de todo mundo que já construiu patrimônio. Mas ninguém nunca me explicou o porquê disso. Mas hoje eu vou te dar uma resposta matemática e real desse ditado. Então eu passei os últimos dias fazendo uma coisa. Simulei 20 anos de investimentos, mês a mês, aporte por aporte, analisando exatamente quando o seu dinheiro para de trabalhar para você e começa a trabalhar por você. E quando eu descobri os números, fiquei abismado e surpreso, porque não é só uma frase motivacional, é matemática pura. E no final desse vídeo você vai entender exatamente quantos anos faltam para você chegar lá. Mas antes de entrar nos números, deixa eu te contar uma história. Imagina dois amigos, João e Maria. João começou a investir aos 25 anos. Todo mês, ele rigorosamente separava R$ 1.000 dos seus ganhos e investia. Maria também queria investir, mas ela pensou, vou esperar ganhar mais, quero ter uma grana guardada antes de começar. E assim, ela adiava o plano. 6 anos depois, João tinha mais de 100 mil investidos. Já Maria finalmente resolve começar a investir. Ela até conseguiu juntar R$ 20 mil e colocou esse dinheiro nos investimentos, além de começar a fazer os mesmos aportes que João, de R$ 1.000 por mês. Mas adivinha quem vai chegar no primeiro milhão primeiro? E por quanto tempo de diferença? João, é claro. Ele vai bater o primeiro milhão com mais 14 anos de investimentos, aportando os mesmos R$ 1.000 iniciais por mês. Porém, Maria vai levar 19 anos para chegar no mesmo milhão. Agora você deve estar pensando, parece pouco tempo a mais, só 5 anos. Sim, parece, mas se João continuar investindo no mesmo ritmo, quando Maria chegar no seu primeiro milhão, João vai ter R$ 1.898.000. É quase o dobro de Maria. Bom, acho que só essa informação já vale o seu like, né? Aproveita e se inscreve no canal, compartilha também esse vídeo para mais pessoas poderem investir no seu futuro. Agora, voltando para o conteúdo, mas por que isso acontece? É exatamente isso que vamos destrinchar agora. Essa é a diferença gritante que os juros compostos fazem nos seus investimentos. Juros compostos são como uma bola de neve. Quanto mais ela rola, mais rápido ela cresce. Mas deixa eu te explicar uma fórmula. M é igual a CX, entre parênteses, 1 mais I elevado a T, em que M é o montante, que é o resultado. C é o capital inicial. I é a taxa de juro aplicada. E o T é o tempo de duração do investimento. Esse T elevado é o segredo, porque o crescimento exponencial é completamente diferente do crescimento linear. Olha só a diferença. Os juros simples têm crescimento reto, chato, previsível. Já os juros compostos, o crescimento explode com o tempo. Veja um exemplo real. R$ 10 mil investidos a 12% ao ano. Com juros simples, em 10 anos você irá ter R$ 22 mil. Já com juros compostos, em 10 anos o valor sobe para R$ 33 mil. Uma diferença de 11 mil. E isso só em 10 anos. Imagina em 20, 30, 40 anos. Mas aqui vem a sacada que ninguém te conta. Mas antes eu quero saber se você já conhecia os juros compostos. Me fala aqui nos comentários. Bom, nos primeiros anos de investimento, você é escravo dos seus aportes. Seus juros são tão pequenos que parecem piada. Olha só, você aporta R$ 1.000 por mês durante um ano inteiro. E no final você vai ter total aportado de 12 mil, juros ganhos R$ 646. Saldo total, R$ 12.646. Esses R$ 646 de juros representam apenas 5% do seu patrimônio. Os outros 95% foram seus aportes. Agora, se avançarmos no tempo, veja os juros compostos começando a trabalhar. No ano 2, R$ 2.810 em juros, 10% do seu patrimônio. No ano 3, R$ 6.674 em juros, 15% do seu patrimônio. No ano 4, R$ 12.441 em juros, 20% do seu patrimônio. No ano 5, R$ 20.341 em juros, 25% do seu patrimônio. Já melhorou, né? Porém, em 5 anos, os seus juros ainda são menores do que os seus aportes. Mas se você continuar mais um ano, passa a marca dos 100 mil. Ou seja, para chegar aos primeiros 100 mil, com aportes de R$ 1.000 por mês,
você precisa de 6 anos. Isso com base na rentabilidade de 12% ao ano, que é uma média, uma vez que a Selic hoje está pagando 15%. São 6 anos fazendo aportes todo mês, 6 anos de disciplina, 6 anos vendo o seu dinheiro crescer devagar. É por isso que 90% das pessoas desistem antes de chegar nos 100 mil. Mas e quem passa dessa barreira? Bom, quem consegue se manter firme descobre algo mágico. Quando você ultrapassa os 100 mil, acontece uma coisa louca. Vou te mostrar um mês exato que tudo muda. Mês 75, quase 6 anos e 3 meses. Seu saldo, R$ 108.606. O seu aporte mensal é de R$ 1.000. O seu rendimento mensal passa para R$ 1.011. Veja que pela primeira vez, o seu dinheiro rendeu mais do que o valor que você aportou. Esse é o ponto de virada. A partir daqui, o seu dinheiro começa a trabalhar mais do que você. E agora, você consegue me dizer em quanto tempo você vai de 100 mil para 200 mil? 43 meses, 3 anos e meio. Você levou 6 anos para os primeiros 100 mil e vai levar só 3 anos e meio para os próximos 100 mil. Olha só a progressão completa. De 0 a 100 mil, 5,9 anos. De 100 mil a 200 mil, 3,6 anos. De 200 mil a 300 mil, 2,5 anos. E de 300 mil para 400 mil, 2 anos. E de 400 mil a 500 mil, só 1,7 anos. Cada 100 mil adicional leva menos tempo, é exponencial. E os últimos 100 mil para completar o primeiro milhão precisa somente de 11 meses, menos de um ano. Essa é a mágica dos juros compostos. No começo, você trabalha pelo dinheiro. Depois, o dinheiro trabalha mais do que você. Se você ainda não se convenceu de que você precisa juntar logo os seus primeiros 100 mil, agora eu vou te convencer. Veja a importância desse valor. Imagine duas pessoas, A e B. A pessoa A começa do zero e aporta R$ 1.000 todo mês. A pessoa B já começa com aqueles 100 mil e também aporta R$ 1.000 por mês. A taxa é a mesma, 12% ao ano. Então, vamos ver o que acontece em 10 anos. Primeiro ano, pessoa A tem R$ 12.646. Pessoa B tem R$ 124.646. Depois de 5 anos, pessoa A, R$ 80.341. Pessoa B, R$ 256.575. E depois de 10 anos, a pessoa A está com R$ 221.930. A pessoa B com R$ 532.514. A diferença é monstruosa, de mais de R$ 310 mil. Os aportes foram os mesmos, só mudou R$ 100 mil iniciais. Eles que geraram mais de 310 mil sozinhos. Se você ficou chocado, olha então isso. Depois dos 10 anos, o rendimento mensal da pessoa A é de R$ 2.105 por mês. Já o da pessoa B é muito mais do que o dobro, R$ 5.052 todo mês. É por isso que o gênio e sócio de muitos anos de Warren Buffett, Charlie Munger, dizia: faça o que for necessário para chegar aos primeiros 100 mil, porque depois disso é só deixar o tempo fazer o trabalho. Ok, mas você pode se questionar, tá, mas isso funciona no Brasil? Com a nossa economia, a nossa inflação, a nossa taxa Selic? Sim. Na verdade, o Brasil é um dos melhores lugares do mundo para os juros compostos, porque as nossas taxas são muito altas. Veja os números do CDI, que é a remuneração mais utilizada nos títulos bancários. CDI em 2024, 10,88% ao ano. CDI em 2025, até agora, 15% ao ano. Média histórica, entre 10% e 13% ao ano. Aonde você consegue essas taxas? E se formos para a média histórica por investimento, fica ainda melhor. Tesouro Direto e IPCA+, entre 6% e 7% mais a inflação, 12% a 13% ao ano. CDBs de bancos médios, 100% a 110% do CDI, 11% a 12% ao ano. Fundos imobiliários com dividendos reinvestidos, de 12% a 15% ao ano. Ações de dividendos, em torno de 15% ao ano. Então, os 12% que usei nas simulações são reais. Mas tem risco? Sim, tudo no Brasil tem risco, mas com a diversificação e o planejamento você alcança essas taxas tranquilamente. E antes da gente rever
ver e concluir as principais lições desse vídeo, você já deixou o seu like? Aproveita e se inscreve no canal, compartilha com seus amigos. Assim o YouTube entrega o conteúdo para mais pessoas. Então vamos recapitular. Os primeiros 100 mil levam 6 anos, porque dependem dos seus aportes. Depois dos 100 mil, seus rendimentos superam os seus aportes. No ano 12, os seus juros ultrapassam o total dos seus aportes. Cada 100 mil seguintes levam menos tempo por causa da bola de neve dos juros compostos. E agora, o que você deve fazer? 3 coisas simples. Primeiro, calcule quanto você consegue aportar por mês. Nem que seja R$100, o importante é começar. Segundo, escolha investimentos com rentabilidade real. Esqueça a poupança. No meu canal, tenho vários vídeos que te ensinam os melhores lugares para colocar o seu dinheiro. Terceiro, seja paciente. Os primeiros anos são chatos, mas depois do 6º ou 7º ano, você vai olhar para trás e agradecer por ter começado. Eu quero que você chegue lá. Por isso eu fiz esse vídeo para você. Me ajude a ajudar mais pessoas compartilhando esse vídeo. Um grande abraço e até o próximo!